sejam bem-vindos ao Elas em Pauta, o podcast onde as histórias e vozes das mulheres ganham destaque. Eu sou Sandra Freitas, jornalista, gosto de contar histórias, gosto de compartilhar tudo aquilo que faz parte do universo feminino. E aqui no Elas em Pauta não vai ser diferente. Eu te convido a acompanhar o nosso canal, seguir nossas redes sociais, sugerir aquilo que você quer ver aqui e acompanhar tudo aquilo que faz parte do nosso universo. Aquilo que é importante para você, para a sua vida, para a sua saúde, para os seus relacionamentos, para a criação dos seus filhos, pode ter certeza que você vai encontrar aqui no nosso canal. E para iniciar a nossa conversa de hoje, eu quero apresentar a nossa convidada, Isabela Vasconcelos, fisioterapeuta pélvica, não é isso? Especialista em saúde íntima da mulher, pioneira aqui em Pará de Minas com esse trabalho, e ela vai falar pra gente sobre esse assunto que é de extrema importância para a mulher, né? Sim. E muitas mulheres ainda não conhecem, né, Isabela? Não sabe do que se trata. Muito obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Sandra, a oportunidade de estar aqui para falar de um assunto que é tão importante e tão pouco discutido, que é a saúde íntima feminina. Então, Isabela, para a gente começar esse assunto, que como você falou, é muito importante, mas que infelizmente muitas mulheres ainda não têm acesso a esse conhecimento, né? Quando a gente fala em fisioterapia, normalmente a gente pensa em ossos quebrados que precisam ser reabilitados, né? Mas fisioterapia, o que é, assim, para a gente começar a entender, o que é a fisioterapia pélvica? A fisioterapia pélvica é uma especialidade da fisioterapia que atua tanto no tratamento como na reabilitação das disfunções dos músculos do assoalho pélvico. E o que são esses músculos do assoalho pélvico, né, Sandra? São esses músculos que estão na região, que passam entre a região da vagina e do ânus. Então, a fisioterapia vai atuar de forma direta nesse conjunto muscular. E como que você chegou nessa especialidade, né? Como a gente falou aqui, você é pioneira aqui na região de Pará de Minas. Então, como que você chegou nessa especialidade, assim, tão voltada para a mulher, né, especificamente? Eu sou fisioterapeuta há 18 anos, formei pela Universidade de Itaúna e eu já trabalhava, né, em outras áreas da fisioterapia. E meu último emprego foi na prefeitura. Eu trabalhava num grupo, né, onde a gente prestava esse serviço de fisioterapia nos postos, ajudando aí as pessoas com essas demandas mesmo da fisioterapia de forma geral. E aí, nessa época, eu tive uma síndrome do pânico generalizada. Então, eu fiquei com um grau de estafa muito grande. Então, eu resolvi largar a profissão. Literalmente, eu ia parar de ser fisioterapeuta. Eu estava cansada e eu gostaria, assim, por mais, né, os atendimentos que vão demandar certas áreas da fisioterapia, acabam que não era o que eu gostaria de estar trabalhando, né? Então, eu decidi que eu iria largar. Aí meu marido falou comigo assim: Isabela, lá atrás, em 2012, quando eu tive uma clínica, através de uma amiga minha muito querida, que é a Adriana, nós somos amigas, graças a Deus, até hoje, e colegas de profissão, e ela tinha feito esse curso na saúde da mulher, né? O primeiro curso que ela fez e que ela me indicou a fazer foi o da Elza Baracho, que é uma referência em fisioterapia na saúde da mulher. E eu fiz o curso, gostei muito. E aí acabou que as coisas foram tomando outros rumos, né? Então, quando nós fizemos, que eu fiz o curso, que nós resolvemos atender em 2012, as pessoas não conheciam a área, né? Os próprios médicos. Então, assim, nós tivemos dificuldade em captar esses pacientes para tratamento. A gente sabe que as disfunções existem, são muitas, mas infelizmente nós não conseguimos, assim, até de uma certa forma, passar essa informação a respeito da fisioterapia, desse tratamento, o quão é importante, porque, né? Muita gente tem o problema, mas não sabe a quem recorrer, qual profissional buscar. Sim. Né? Então você se encontrou nessa área. Sim. Então, assim, a primeira dificuldade foi
mostrar para as pessoas que existe forma de ser tratada. Sim. E aí, então, depois disso, né, eu continuei com outros trabalhos. E aí, eu resolvi realmente largar a profissão. Aí meu marido falou: Isabela, por que você não tenta aquela área que você tanto gostou, que você fez um curso lá em 2012, antes de largar a fisioterapia? Aí eu pensei, falei, bom, eu acho que realmente, sim, eu gostei da área. E era a proposta do que eu queria, Sandra, porque eu gosto de trabalhar com atendimentos individualizados, né? Que sejam aí, que eu possa direcionar, ter aquele olhar atento, né? Para o próprio paciente. E então eu pensei assim, eu acho que eu vou ficar satisfeita, porque eu vou em uma área diferente, uma área que eu gostei de atender, e com o meu propósito de hoje, que é fazer esse trabalho individualizado. E aí foi aí que eu resolvi, comecei a correr atrás dos cursos, fiz 2 pós-graduações, fiz formação de sexologia humana. E aí, desde lá para cá, que já são 6 anos que eu estou me dedicando exclusivamente a essa área da saúde da mulher, eu venho aí buscando, né, cada vez mais todos os benefícios, tudo que tem de novo, né, tudo que sai aí nos artigos científicos, para que eu possa aí dar esse bem-estar, né, essa qualidade de vida para o paciente quando ele busca, né, essa saúde aí, esses cuidados com a saúde. E assim, para quem não conhece, né, tá chegando aqui agora, ainda não sabe exatamente, profundamente como é o tema. Qual é a importância, né, da fisioterapia pélvica na saúde da mulher, né? Por que todas as mulheres deveriam, né, buscar esse tipo de atendimento e esse conhecimento nessa área? Sim. Eu costumo falar que é o meu ponto de vista, Sandra, o que eu acho mais pertinente da importância disso é que a primeira coisa é a mulher se conhecer, ela ter uma conexão com ela mesma, porque muitas das vezes a mulher, eu vejo isso, que a mulher se vê num corpo e numa vagina, então não tem essa conexão. Então eu acho que a fisioterapia, não só na forma dos cuidados, do tratamento, ela vem trazer essa orientação, né? Ela vem aí, dentro do tratamento, conectar realmente, né? Mostrar para essa mulher que esse corpo tem essa conexão aí com essa região genital, que isso precisa ser cuidado, né? Não só que precisa tratar disfunções que aparecem, mas sim da mulher conhecer, se cuidar, justamente. Por exemplo, eu já li algumas coisas sobre isso, que assim, muitas mulheres não conhecem o próprio corpo, não sabem diferenciar, né? Não sabe diferenciar a vagina, como é que fala, todas as partes da vagina, não sabe diferenciar, e isso é muito comum, né? Muitas mulheres não sabem. Sim, não sabem. Então assim, eu vejo que isso é de extrema importância, até para que o tratamento flua, né? A gente consiga aí ter um resultado satisfatório de qualquer disfunção, a mulher precisa sim conhecer o seu corpo, e até para saber, né, se essa região, o que está sentindo, que está sentindo, o que está acontecendo, né, para que ela possa procurar ajuda. E quais são, assim, os principais problemas que chegam até você? Vamos dizer assim, problemas, né, que chegam até o seu consultório. Sim. Então, hoje a demanda, eu falo que ela é de todas as áreas, né, ampla, justamente. Mas assim, o que eu tenho atendido mais são mulheres com incontinência urinária, que têm a perda de xixi, né, sem querer. Mulheres com disfunção sexual, que têm a dor na relação sexual. E gestantes que querem se preparar para o parto. Então, essas mulheres, né, eu vejo muito, Sandra, também, a dificuldade dessas mulheres chegarem ao consultório, né? Às vezes elas sabem, foram informadas da importância que existe o tratamento, mas por questões aí de crença, tabu, justamente, elas têm a dificuldade de fazer, não o primeiro contato, que geralmente a gente faz via telefone, né?
para poder passar essa informação, saber, né, o que está acontecendo de fato, para que eu possa ver se realmente eu posso ajudar essa mulher. Mas eu acho que é a questão de estar presente ali no consultório, né? Porque não é só avaliar uma região íntima, mas é tratar em todos os sentidos, emocionalmente, né? Estar o quê? Falando dessa região. Porque muitas vezes a disfunção está mais associada ao emocional, né? A algum trauma, alguma crença que essa mulher já traz da infância, né? Da área, né? Da cultura que ela viveu. Então está muito relacionado a isso também. De repente não é nem uma questão física, né? Fisiológica. Me corrija se eu estiver errada, porque muitas vezes não é uma questão fisiológica. Geralmente a gente tem uma questão biológica ali, né? Essa questão de uma disfunção presente. Mas, por exemplo, as mulheres que têm a disfunção sexual, a gente sabe que 80% dessa disfunção, ela é emocional. Só que esse emocional acabou refletindo o quê? Na genitália. Então, o corpo responde. O corpo responde. Então, pode ser que essa mulher tenha vivido um abuso sexual, um abuso verbal, essa mulher tenha tido uma educação mais regressora. Às vezes eu vejo muito que aparece no consultório também as mulheres que têm assim, uma religião, né, o catolicismo muito presente. Então a gente sabe que certas coisas, como por exemplo, casar virgem é pecado. Vou falar tem também que casar virgem. Eu vou falar também em relação ao evangélico, que também tem muito essa crença, claro, né? Muito esse tabu. Então, assim, e isso é claro, é individual de cada pessoa, né? Eu não estou questionando a religião, mas sim. Então, sabe como que isso tudo envolve? Então, traz isso para a mulher, com que faz que remeta aí essa disfunção no assoalho pélvico. Existe uma faixa etária, assim, vamos dizer assim, mais atingida por problemas de disfunções, de problemas da região pélvica? Existe uma idade que isso possa acontecer em maior índice, por exemplo? Então, geralmente, quando se fala em perda de xixi, né, a gente logo já pensa assim, quem perde xixi são mais as mulheres da terceira idade, porque estão ficando mais velhas, né? Então, não existe isso. Então, de uma forma geral, perder xixi em nenhuma fase da vida é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Desde a adolescente, a gestante, as mulheres na terceira idade, na menopausa. Então, isso não é normal. E o que tem aparecido muito no consultório são mulheres cada vez mais novas com essa disfunção da perda urinária. Então, se a gente for olhar o contexto de vida, o que a gente vê aí nessa rotina dessa mulher? É uma rotina muito intensa, trabalho, às vezes não para nem para fazer um xixi, para beber uma água. Fica segurando o xixi. Fica segurando. São mulheres que às vezes não alimentam bem, não dormem bem, né? Que isso é o básico da nossa vida, né? Para a nossa saúde. E tudo isso influencia? Tudo isso acaba influenciando. São mulheres, né? Que fazem uma atividade física de maneira mais intensa. Então, essas atividades de hoje com alto impacto têm trazido muito prejuízo para o assoalho pélvico, para essas musculaturas íntimas. O que seria essa atividade? Claro. Então, por exemplo, corrida, crossfit, tudo que prejudica por causa de uma sobrecarga que vai causar nessa região. Aí é como se fosse esticando? É como se forçasse os músculos do assoalho pélvico, né? E o que eu costumo falar? Não é deixar de fazer atividade que gosta, né? Eu já tive muitas pacientes que têm perda de urina, uma perda significativa, que fazem crossfit, mas quando ia para o tratamento na pélvica, durante o período do tratamento, tem certas condutas que eu preciso pedir, olha, vamos diminuir peso na academia? E aí elas não voltam. Então, o que eu falo? Não é deixar de fazer atividade que gosta, é ter consciência desse períneo, desses músculos, para que você possa ativá-lo na hora de uma atividade física de alto impacto. É proteger, é cuidar desse períneo.
E como é feito esse tratamento? Assim, quais são os métodos utilizados? São exercícios? O que você usa para tratar essas disfunções pélvicas? Então, geralmente, né, a paciente entra em contato, né? Pode ser ligação, WhatsApp, a gente conversa um pouco até para eu entender essa queixa da paciente, né? Para ver o que eu posso estar ajudando. E aí a gente agenda uma consulta, que é uma avaliação. Nessa avaliação eu vou colher todo o histórico, a anamnese, né? Em cima dessas queixas, e aí a gente vai fazer uma avaliação íntima, que é autorizada pela paciente, para a gente ver como que está a funcionalidade dessa musculatura. E a gente acaba fazendo outros testes também, porque não adianta querer olhar a mulher só um assoalho pélvico, né? Uma pelve, a gente precisa olhar essa mulher como um todo, né? Um contexto geral. Então a gente acaba fazendo outros testes, e a partir daí, dessa avaliação, eu vou traçar a conduta, e aí a gente vai planejar como que vai ser o tratamento dessa paciente, que é tudo de forma individualizada. De acordo com cada problema apresentado, aí é que vai ser tratado de alguma forma. Justamente. Você poderia dar um exemplo de algum método que é utilizado? Claro, sim. Então, a gente está falando de incontinência urinária, né? Então, geralmente, a gente tem alguns tipos de incontinência urinária que a gente precisa identificar. Por quê? Até as condutas, nesse caso, são diferentes. Então, se eu tenho uma incontinência urinária de esforço, que é quando a mulher chega no consultório e fala assim: Isabel, eu tô perdendo xixi ao tossir, ao rir, ao pular na academia, ao agachar. Às vezes abre a torneirinha para lavar as vasilhas ou lavar as mãos. Então, seria uma incontinência urinária de esforço, né? Então, toda vez que essa mulher ela tem um aumento da pressão dentro do abdômen, ela sobrecarrega os músculos que ficam embaixo, que são os músculos do assoalho pélvico, né? Deixa eu pegar aqui, eu tenho falado tanto do assoalho pélvico, né? Vou mostrar para a gente poder entender exatamente o que é, como funciona esse trabalho. Então, esses músculos, Sandra, são esses que passam entre aqui, ó, na região do ânus e da vagina. Então, o assoalho pélvico é o conjunto desses músculos aqui, ó, tá? E aí, quando essa mulher, então, tem aí uma sobrecarga no abdômen, é um aumento de pressão intraabdominal, na verdade, vai sobrecarregar essa musculatura, né? Então, se eu não tenho uma musculatura com uma função, por exemplo, a força que está adequada, ela não vai conseguir coaptar, né? Fechar o buraquinho da uretra, para que não ocorra a perda. Então, aí a gente já trata, né? Primeiramente, eu gosto muito de tratar nas sessões, nas primeiras consultas, né? No atendimento, essa conscientização do assoalho pélvico, né? A mulher saber que existe um grupo muscular, que esse grupo precisa estar atento, né? Quanto aos cuidados, ao tratamento, esse músculo precisa ser olhado de fato. E até aquela questão que a gente falou no início, né? A mulher precisa se conhecer. E aí a gente começa um trabalho específico para essa musculatura, né? Seja um ganho de força, seja uma melhora do relaxamento, porque muitas das vezes as mulheres acham que perder xixi é porque está com essa musculatura fraca. E nem sempre. A mulher pode ter uma dificuldade em relaxar a musculatura e com isso não essa musculatura estar tensa e não deixe com que ocorra a contração, né? Uma ativação na hora de um esforço maior, como um espirro, por exemplo, né? Então, assim, por isso que a gente precisa fazer a avaliação minuciosa até para identificar o tipo de incontinência, se é esforço mesmo, o porquê que está acontecendo as perdas, para poder direcionar. E aí a gente usa recursos, né, como a eletroterapia, o biofeedback, que a mulher ela realiza as contrações desse assoalho pélvico, visualizando, né, na televisão essas contrações, que eu acho muito interessante. É um recurso que eu utilizo muito, porque através, né, desses gráficos que ela visualiza as contrações, ela já consegue ter uma consciência melhor da região do períneo. Gente, que interessante. A gente olha assim,
né? A maioria não conhece, Não né? conhece. É uma área, assim, nova, né? Não tem, assim, muitos anos. Sim, né? sim. E a pergunta que eu queria te fazer agora é, por exemplo, como é que essa mulher que está assistindo a gente, que não tem, nunca parou para pensar nisso, de repente está lá com algum problema, como é que ela busca essa ajuda, por exemplo? Não tem acesso a você aqui em Pará de Minas, né? Mas de que forma ela pode buscar ajuda e para conhecer mesmo da importância de manter essa saúde íntima, né? Esse corpo funcionando por completo e perfeitamente. Sim. Eu costumo falar muito com as pacientes e até, inclusive, quando as pessoas conversam comigo, às vezes eu estou dando palestra em algum lugar, que as consultas com fisioterapeuta pélvico deveria ser igual ao ginecologista, pelo menos uma vez no ano. Por quê? A mulher precisa saber como que está a função desses músculos, até que ela possa identificar se algum dia ela precisa tratar, né? Se tem algum desconforto na relação sexual, ela saber que isso não é normal, porque muitas das vezes as pessoas acabam normalizando tudo. Perder xixi, tá cômodo, eu coloco um absorvente, porque a mulher é acostumada a usar um absorvente. Então, para ela se sabotar nisso, tá tudo bem, né? Então, por enquanto, aquela perda mínima que tá ali não tá incomodando, mas isso pode vir a evoluir. Então, eu vejo que assim, a cada dia mais, né, como que normaliza essas disfunções, e isso a gente não pode deixar com que aconteça. Então, por isso que é importante, eu acho que cada mulher deveria conhecer, né, saber a função dos seus músculos do assoalho para ir para fogo, né? Sim. Então, Isabela, falando sobre a questão da saúde sexual, né? A gente vê que, como a gente falou, existem muitos tabus, muitas crenças, muitas coisas que as mulheres carregam e às vezes tem aquela cultura, por exemplo, de que sentir dor na relação sexual é uma coisa normal. E muitas mulheres, por acharem normal, não buscam ajuda, né? Então, que tipo de reclamação, que tipo de dificuldade as pessoas chegam até você apresentando? Geralmente, quando são as disfunções sexuais, Sandra, elas chegam com a queixa de dor. Mas, para essa paciente hoje chegar no consultório, ela tem um processo longo aí. Eu percebo muito essa dificuldade de procurar o tratamento. E, às vezes, até a própria informação de saber que existe, que esse recurso que a fisioterapia tem, né? Os recursos que tem, vão ser eficazes, vão ajudar no tratamento. Então, eu percebo muito essa dificuldade e quando elas chegam, eu fico muito feliz porque eu tenho a oportunidade de apresentar para ela os recursos, né? E até para que ela possa conhecer a própria região. Porque muitas das vezes essas mulheres têm seria assim, um repúdio. Dessa região. Porque assim, a maioria das pessoas, a sociedade de um modo geral tem dificuldade em falar sobre sexualidade, sim, né? Isso é uma realidade pra gente. Verdade. E como a gente tem muita questão de crenças, tabus, né? A gente foi construindo ao longo do tempo a nossa sexualidade, voltado muito para essas questões. Né? Por exemplo, que sexo antes do casamento não é normal. Então a gente vê que sexo é impuro, sexo é sujo, né? É essa visão, né, que a gente construiu aí ao longo do tempo. Então, assim, eu percebo essa dificuldade. E muitas das vezes essas mulheres chegam no consultório sofridas, porque às vezes é uma mulher que está casada, que quer ter filhos, mas nunca teve relação sexual. Então, pensa a qualidade de vida dessa mulher, como que está, né, essa questão emocional. E esse trabalho, principalmente das disfunções sexuais, eu falo que é um trabalho multiprofissional. Porque não adianta só o fisioterapeuta tratar, nem só o psicólogo, nem só o obstetra. Então a gente precisa estar apoiando essa mulher, né? Para entender também tudo aquilo que ela está passando, né? Tudo aquilo que ela traz. Porque eu percebo muitas das vezes, quando isso se torna, né, um tratamento individualizado, que a mulher fala, olha, não, eu só vou fazer fisioterapia pélvica.
Então, eu vejo até uma dificuldade de resposta em relação ao tratamento. Então, a gente vê aí sim a necessidade de ter esse acompanhamento multiprofissional. Então, por exemplo, como é que a falta, né, dessa saúde, esses problemas todos que essas mulheres apresentam, vaginismo, dor na relação, dentre tantas outras coisas, como é que isso afeta a questão emocional? Né? Você falou sobre a mulher estar sofrendo dentro de um casamento, né, e não sabe buscar ajuda. Como é que isso afeta o emocional dessa mulher que está passando por isso? Sim. Elas chegam no consultório muito abaladas, né? Porque não tem uma vida sexual ativa e com isso tem uma qualidade de vida inferior, ela se sente incapaz, não se sente mulher, ela acha que não tem condições de dar prazer para o parceiro, né? E além de ser essa questão não só em relação à relação sexual, mas acaba que atrapalha esse contexto de vida da mulher, né? Ela no trabalho, ela se sente uma mulher mais insegura, acha que tudo ela não tem condição de fazer, ela não se sente bonita. Então, eu percebo que isso atinge essa autoestima da mulher, de forma geral. E você acaba tendo que fazer esse trabalho também de psicóloga. Sim. Né, para tentar explicar para essa mulher que ela precisa não apenas da fisioterapia pélvica, mas de todo um contexto de ajuda, né? Contexto, né? E mostrar para ela que realmente a gente tem um resultado sim, que ela consegue chegar até a cura, a ter uma qualidade de vida, uma relação sexual ativa, prazerosa, né? Que muitas das vezes as mulheres com vaginismo nunca vivenciaram esse prazer na relação sexual. Que é muitas mulheres, né? E, assim, e é um índice bem alto, né? Alto. De mulheres que nunca se sentiram totalmente realizadas num casamento, numa relação sexual, porque tem todos esses bloqueios que a gente já falou aqui, né? Que acabam trazendo, né, essas disfunções, essas inadequações, né, no relacionamento com o parceiro. Então, acaba prejudicando também, né? Todo o contexto. O contexto todo da vida dessa mulher, né? Então, assim, então é super importante, né? Igual nós estamos aqui agora, né? Conversando desse assunto que é tão importante, da mulher buscar aí, né? E ter também à disposição essas informações dos cuidados com a saúde íntima, o que tem tratamento, o que não tem, né? O que pode ajudar nesse momento da vida, né? Se ela passa por uma dor na relação sexual, se ela não consegue ter um orgasmo. Porque hoje a gente sabe, né, Sandra, que a atividade sexual pela OMS é considerada saúde, faz parte. Isso é qualidade de vida. Então, assim, a mulher tem que começar a quebrar esses tabus e pensar, olha, eu preciso tratar, não é por sem vergonhice, porque vê, como você disse, o sexo como impuro, sujo. Não, é para a saúde dela. É qualidade de vida, faz parte de vida. Né? A gente sabe que quando a mulher tem aí orgasmo, que libera neurotransmissores, isso traz para a mulher uma sensação de bem-estar, de alegria, e isso perdura alguns dias, né? Então, olha como que isso tudo é importante para a vida dessa mulher, né? Que a gente não pode deixar de lado, exatamente. E uma outra coisa que você falou sobre a questão da gravidez, né? Em que momento a gestante precisa procurar, né, a ajuda de um fisioterapeuta pélvico para poder auxiliar nesse processo, né, da gestação e na preparação para o parto? Eu costumo falar que o quanto antes melhor, porque quando essa gestante chega no início da gestação, a gente vai identificar alguns problemas, né, que essa mulher pode ter em relação à função dos músculos do assoalho pélvico, porque a gente precisa, Sandra, nesse período gestacional, prevenir a incontinência urinária como no pós-parto. E a gente sabe hoje que a incontinência urinária, independente da via de parto, a gestante pode ter nesse período gestacional. Independente se é parto normal ou se é cesariana. Sim, porque o que está sobrecarregando o assoalho pélvico é o peso do útero gravídico. E como essa musculatura no período gestacional, a mulher libera, né, começa a liberar um hormônio que chama relaxina,
Porque, na verdade, o nosso corpo entende que nós somos feitas para parir. Então, esse hormônio vem, ele age aqui na pelve justamente causando uma frouxidão dos ligamentos, da musculatura, né? Para que essa pelve possa, ao longo do período gestacional, ir se acomodando, né? Abrindo ali, vamos falar assim, para o bebê encaixar. Então, por isso que a gente precisa cuidar desde o início desses músculos. Além de ajustes posturais, né? Aquela gestante que trabalha mais tempo assentada ou fica muito em pé. A gente sabe que também com o aumento do volume, né? Do útero gravídico aí, essa mulher... Do peso, né? Do peso, essa mulher vai ter uma alteração postural. Então, eu quero prevenir, eu quero cuidar e tratar dessas dores, porque eu não quero que ela vá para o parto com uma dor que ela já vinha antes, né? A gente sabe que no trabalho de parto, as contrações são dolorosas, né? É o que eu falo para as gestantes. Vai ter a dor? Vai. Mas vocês têm que pensar que essa dor é para um momento de alegria, de felicidade. E tem como trabalhar esse momento de dor com a fisioterapia, vamos dizer assim? Especificamente não, né? O que eu posso ir falando para elas em relação à dor é sobre isso, né? Porque eu preciso falar que tem a dor, porque as contrações são dolorosas, né? Mas elas têm que ver, eu tento colocar para elas enxergar o outro lado, que essa dor é uma dor por um motivo de alegria, porque quando se fala em dor, a gente vê só coisas negativas, coisas ruins, o que né? não é o caso de um nascimento de um filho, né? Justamente. E aí, quando essa gestante opta por ter um parto normal, a gente começa, né, a partir da 34ª, a fazer um trabalho mais específico, que já é voltado para essa musculatura. Então, que ela tenha uma propriocepção, né, que ela perceba a cabecinha do bebê no canal de parto, que é o canal vaginal. A gente orienta aí o treino do expulsivo, a gente faz algumas posturas que são favoráveis para o períneo na hora do parto. Então tem todo esse contexto aí que a gente precisa trabalhar. A gente sabe que o parto é uma caixinha de surpresas, né? E o corpo, ele é muito instintivo, ele vai demandar isso lá no momento. Mas eu falo que todo esse preparo é um preparo de conscientização, de propriocepção, para que ela possa viver, né, esse momento de uma maneira mais segura, mais tranquila, né? Já conhecendo o seu próprio corpo, para esperar o nascimento do bebê. Aí o bebê nasceu. Sim. Depois tem uma continuação? Sim. Como é que é feito esse trabalho pós-parto? Pós-parto. Geralmente, quando algumas gestantes, hoje, né, tem se usado muito o uso do tape, que é aquela bandagem elástica. Isso tem substituído um pouco a cinta, porque a gente viu em artigos científicos que a cinta ela traz aí um prejuízo para o assoalho pélvico. Então, tem se dado preferência hoje ao tape e à calcinha alta de média compressão. Mas é o que eu falo, o tape e a calcinha, elas não fazem função de músculo. Isso é para dar uma propriocepção para essa mulher, para que ela comece a ter essa consciência de melhorar a postura no pós-parto, né? Então, elas procuram muito para fazer o uso do tape, a colocação do tape, e eu acabo orientando, né, algumas posturas, principalmente para amamentar, para assentar, porque às vezes a mulher precisou de uma episiotomia ou teve uma laceração. Então, a gente acaba utilizando recursos também como laser para esse processo de analgesia, de cicatrização. E aí, com 40 dias após a liberação médica, eu oriento, né, as gestantes para voltar à fisioterapia para a gente fazer uma avaliação já desses músculos do assoalho pélvico. Porque aí eu já posso dar a conduta e prescrever os exercícios para que ela possa fazer em casa. Tá. E, por exemplo, a mulher que não teve esse acompanhamento durante a gestação, aí teve o bebê e depois percebeu que está com algum problema, pode te procurar também, que existe uma forma de recolocar, vamos dizer assim, esses músculos no lugar? Sim, sim.
A gente sabe que tem a questão hormonal, né? E os hormônios da mulher vão estar agindo aí, principalmente se essa mulher amamenta. Então, muitas das coisas da nossa avaliação, a gente, além de avaliar, a gente sabe que tem essa questão hormonal e que as coisas aí vão chegando ao eixo, né, aos poucos, justamente por causa dessa ação. E agora, por exemplo, a gente falou aqui, tem muito a questão de que as mulheres ainda não conhecem esse tipo de trabalho, não conhecem o próprio corpo. Como é que a gente faz para disseminar essa informação, né, e desmistificar tudo isso que a gente aprendeu, né, que a gente carrega de culturas, de crenças, de tabus? Como é que a gente faz para desmistificar isso? Sandra, o que eu vejo mais, assim, a importância para desmistificar isso é justamente até o que nós estamos fazendo aqui. É essa abertura, né? Para que a gente possa passar informação, são as palestras, são as divulgações no Instagram que a gente faz, né? Para que a mulher obtenha ali de informações relevantes, né? Que sejam importantes para ela. E aí cada uma se identifica, né? De acordo com cada informação. Eu acho que isso é o principal, é o que a gente pode estar fazendo, né? E eu vejo que, assim, o tanto que a gente faz ainda está sendo pouco, mas não só do nosso lado também, que quer dar essa informação, né? A gente também tem que respeitar o tempo dessa mulher, para ela processar, entender, olha, eu preciso buscar um tratamento, porque eu tenho isso que ela falou, uma dor na relação, né? Então, ela precisa também digerir isso, né? Porque as crenças e tabus estão muito presentes na nossa vida. Então, para que ela possa buscar essa informação. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Dando justamente essas informações. Existe um prazo, tipo assim, ou depende da mulher? Você falou que o tratamento é muito individualizado. Sim. Né? Mas existe, por exemplo, um prazo para tratar, por exemplo, vaginismo? Não tem como prever isso? Ou, tipo assim, algum tempo de exercícios, algum tempo de fisioterapia? Tem como prever isso? Geralmente após a avaliação. Então, eu faço uma avaliação para saber como que está a função muscular. Então, como que está aí a resposta de um tônus, essa tensão, se essa dor que a paciente chega para mim com uma dor na relação sexual é uma dispareunia, se é um vaginismo, porque a dispareunia, a mulher consegue ter a penetração, porém com dor, né? Então, pode ser outras dores aí. O vaginismo não consegue nem ter a penetração, ela, né, se fecha, literalmente. Justamente. Ela não consegue penetrar nada, nem o dedo, o espéculo, né, nem o pênis, por causa de uma contração involuntária dessa musculatura. Então, assim, aí, de acordo com cada avaliação, né, que eu vou traçar essa conduta, aí eu já coloco para ela o tempo de tratamento. Então, tem mulheres que gastam em média 2 meses de acompanhamento, tem umas que são 3 a 4 meses, então vai depender, né? Depende de cada caso. Justamente. E eu falo que esse tratamento da fisioterapia pélvica, ele é um autogerenciamento também. Não depende só da paciente ir ao consultório, fazer fisioterapia, utilizar os recursos que são necessários para ela, mas ela precisa também contribuir com as funções, né? Fazer os exercícios em casa, para que a gente obtenha um resultado melhor. São exercícios de contração mesmo? Sim. Porque, por exemplo, eu fiz pilates durante um período e toda vez que a professora falava, né? Segura o xixi. Um dos exercícios era exatamente isso. Você contrair aquele músculo para poder dar força para ele. Sim. É mais ou menos isso, esses exercícios? Sim, aí depende. Se for uma mulher com disfunção sexual, a gente não passa esse exercício inicialmente. Por quê? Eu preciso ensinar aquela musculatura, porque os músculos têm memória. Então, eu preciso mostrar para esse músculo que ele tem que aprender a relaxar.
Então, se eu faço exercício de contração e ela não tem um bom relaxamento, ela vai ficar só contraindo e relaxando. E na hora que precisar relaxar, não vai ter como. Não vai conseguir. E aí vai criar uma hiperatividade nessa musculatura, causando mais dor, mais desconforto. Eu já tive pacientes que tiveram dores, chegou para mim no consultório com dores na relação sexual, porque haviam comprado um curso de pompoarismo, que eu não sou contra. Então, por isso que eu falo da importância de você primeiro fazer uma avaliação para ver como que está essa função. Se tá tudo legal, você pode comprar o curso e fazer o pompoarismo em casa, não tem problema. Mas essa paciente específica, ela não tinha essa capacidade de contrair, de relaxar. Então, ela ficou fazendo um curso de pompoarismo, contraía, e aí criou uma hiperatividade e ela tinha muita dor na relação sexual. Então, por isso que tem que ter um cuidado, não é o pompoar que é uma técnica ruim, é saber se está adequado para você, para que você possa fazer. E de repente também comprou porque é moda, né? Viu da internet, deve ser, vai melhorar a minha situação, né? Vou ver se isso vai dar certo. E acaba piorando, né? Porque não tem a indicação correta. E nem tudo a gente trata, né? Com a contração e o relaxamento. Mas a gente sabe que para ganhar uma força dessa musculatura, a gente precisa contrair e relaxar. Então, a gente precisa ganhar aí força, melhora do tônus, né? Dessa resistência muscular para, por exemplo, evitar a perda de xixi, se for um caso de fraqueza muscular. Assim, existem dicas, vamos dizer assim, dicas básicas que qualquer mulher que está assistindo a gente possa fazer no dia a dia para poder auxiliar nessa saúde pélvica, nessa saúde íntima? Sim. Por exemplo, o que eu costumo falar para as pacientes? A gente sabe, nós temos hoje evidências científicas que musculação, pilates, yoga, nada trata de forma direta o assoalho pélvico. Então, mas nós sabemos que essas modalidades são excelentes, né? São atividade física, não tem nem o que falar, é super importante. Eu acho que cada uma tem que fazer o que gosta, mas é importante que esteja aí praticando. Então, por exemplo, o Pilates. Eu super adoro Pilates. Gosto de indicar muito para as gestantes, porque eles vão trabalhar essa musculatura de forma indireta. Então, vão trabalhar outros músculos que são sinergistas, que ajudam aqui nessa função, na ativação, que vão estar aí contribuindo para isso, né? Então, o que eu falo muito para paciente? Eu não gosto muito de ensinar, por exemplo, no Instagram, olha, vamos agora todo mundo sentar, contrair e relaxar, porque eu não sei como está essa função. Então, se às vezes a mulher me vê, né, dando essa dica, essa orientação, ela pode começar a fazer em casa e com isso vir a ter uma disfunção, porque ela não sabe como que está. De repente estava tudo normal. Estava tudo normal e aí ficou tão imperativo que começou aí a ter uma constipação, ter uma dor na relação sexual. Então, assim, inclusive até tem uma paciente que me ligou querendo uma orientação para usar uma eletroterapia em casa. Eu falei, olha, eu posso até te dar a orientação, mas primeiro eu preciso ver como que está esse assoalho pélvico, eu não consigo, né? Que precisa ter essa avaliação. Precisa ter. Então, assim, é importante, o que eu falo muito para as meninas da academia, que tem a perda principalmente, a urinar antes, durante, depois da atividade física, né? Ter a consciência dessa contração do abdômen, que é mais fácil do que ter dessa musculatura, até porque nós nunca fomos orientadas, né, a fazer esses tipos de exercício. Então, eu vejo que a gente tem muita dificuldade nesse início, né, justamente pela essa consciência do períneo. Então, essas contrações do assoalho, do abdômen vão ajudar muito por serem esses músculos sinergistas. Mas o ideal mesmo, Sandra, é que essa mulher realize uma consulta, né, para ver como que está essa musculatura. Porque aí, dando essa musculatura com uma boa funcionalidade,
ela pode fazer os exercícios de contrair, de relaxar, ela pode contrair na academia, ela pode contrair enquanto ela está dirigindo, né? Porque se você tem uma coordenação boa, você pode fazer até essas contrações de forma aleatória, né? E sempre lembrando aí dessa musculatura, né? Acordando essa musculatura, porque ela precisa sim ser trabalhada e lembrada. E você falou no início também sobre a questão, né? Nós somos um todo, né? Então tem a questão do sono, da alimentação, da atividade física, né? O tratamento, a busca por esse tratamento. Então tudo isso faz, né? Faz parte para quem quer, né? Ter uma saúde por completo. Tudo isso tem que estar em dia. Tem que estar, justamente. É importante, né? Não tem, como eu falei, não tem como ver a mulher só com uma pelve, né? A gente precisa ver essa mulher como um todo. E eu falo que as condutas, geralmente, elas sempre... não tem aquela conduta certa, eu vou trabalhar isso, aquela receita de bolo. Porque cada semana, essa mulher pode chegar com uma queixa, né? Eu posso observar algo diferente nessa musculatura que a gente precisa de outros recursos para trabalhar. Então, por exemplo, você atende só aqui em Pará de Minas? Sim, hoje sim. Eu atendi em Belo Horizonte, né? E aí eu resolvi agora ficar só em Pará de Minas para dedicar mais o tempo, né? Às pessoas que precisam, né, da fisioterapia. Então, hoje eu tenho trabalhado e atendido só aqui. Então, por exemplo, quem está assistindo a gente que não é de Pará de Minas, né, não vai ter oportunidade de entrar em contato com você, ter uma consulta com você, qual a dica você daria para essa pessoa escolher um bom fisioterapeuta? Sim, pélvico. Eu vejo muito que essas áreas, né, principalmente a da fisioterapia pélvica, que é uma área bem específica, íntima, né, que a gente precisa aí ter os cuidados, hoje a gente precisa procurar profissionais que têm se dedicado cada vez mais, né, que tenham aí estudado a fundo, porque é importante, né, a gente diferenciar uma perda de xixi por uma falta de ativação, por uma falta de contração ou relaxamento. Então, assim, tô falando um exemplo bem superficial mesmo. Então, o ideal é procurar um profissional que seja especialista, né, que esteja cadastrado no COFITO, que tenha essa especialidade na saúde da mulher, né, para que você possa ir fazer uma boa consulta, ter um bom atendimento e resultado. Essa questão da especialização em saúde íntima e a especialização em sexualidade também vão fazer mais diferença nesse profissional? Sim, eu acho assim, Sandra, o que eu vejo a diferença no profissional é você ter amor pelo que você gosta de fazer, ter essa responsabilidade com o corpo do outro, né? Em tentar fazer o melhor possível para poder ajudar essa pessoa, né, que está buscando ajuda, porque ela não está ali por acaso, né, por uma disfunção. E, além disso tudo, eu acho que é estudar, é buscar as técnicas, é buscar tudo que tem de novo no mercado, as possibilidades para que você possa oferecer para esse paciente. Eu acho sim importante ter especialização na saúde da mulher, né? Porque a gente também tem aí, a gente fica resguardada pelo COFITO, né? Então a gente tem essa parceria também, né? Com o CREFITO, com o COFITO. Então, assim, mas de maneira geral eu acho que isso tudo é importante, é um complementando o outro. Isabela, muito obrigada pela sua participação. Eu queria que você falasse agora onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho, né? Te acompanhar lá nas redes sociais. Você deixa seu contato aí para quem é daqui de Pará de Minas, aqui da região, né? Quem está aqui mais perto, se quiser ter uma consulta com você, onde essas pessoas te encontram? Eu atendo hoje no edifício Manhattan, que fica na rua Tenente Coronel Roberto, número 29. Estou lá no 12º andar, aqui em Pará de Minas. O edifício fica no centro da cidade, né? E quem precisar, eu estarei lá, estarei pronta a ajudar. O meu Instagram, podem também me seguir lá, né? É isabelafisio.pelvica. Eu teria o maior prazer em ajudar, né? Quem quiser procurar
tirar dúvidas, saber mais sobre a fisioterapia pélvica, podem entrar em contato comigo que eu estarei à disposição. Muito obrigada por tudo, por essa aula que você deu aqui pra gente. Provavelmente teremos outras oportunidades, né, para falar mais sobre isso, porque eu acho que é de interesse de todas as mulheres, né? Faz parte da nossa vida e é um assunto importante. Então, muito obrigada por você estar aqui. Você que está acompanhando a gente, continue seguindo o nosso canal, siga as nossas redes sociais, se quiser dar alguma sugestão de algum tema que você quer ver aqui, tudo aquilo que faz parte do universo feminino, com certeza você vai encontrar aqui no Elas em Pauta. Fica aqui com a gente, aqui tá a nossa rede social, segue a gente lá e até o próximo episódio. Tchau, tchau!